da passagem do operatório, do pré-operatório para o operatório, é o sentimento de necessidade. Vamos dar um exemplo. Uma criança pode até aprender, decorar, que, por exemplo, se daqui até Campinas dá 100 quilômetros, que também de Campinas até São Paulo dá 100 quilômetros. Tá? Ela pode até saber isto. Só que no pré-operatório, esse conhecimento é para ela apenas provável. Ou seja, ela poderá... E se alguém disser para ela, gozado, eu não acho que seja 100 quilômetros, fala, então talvez não seja. Ou seja, ela tem até a resposta correta, ela pensa a resposta corretamente, mas para ela isso ainda não é uma certeza. Em compensação, essa mesma criança, quando estiver no operatório, na fase operatória, ou seja, a partir de 7 anos de idade, aquilo será necessário para ela. Ou seja, né? Na verdade, uma das dicas do pensamento operatório em relação ao pensamento pré-operatório é o seguinte: no pré-operatório as coisas são prováveis, no operatório as coisas serão necessárias. Necessárias, evidentemente, se deduzidas a partir de um raciocínio. Então você pode até, eu diria, enrolar, né, uma criança sobre coisas lógicas quando ela tem 5, 6 anos, não mais quando uma criança tem 7, 8. Se você falar, olha, daqui até Campinas tem 100 km, de Campinas para lá tem menos, ela vai dizer, bom, tem truque nisso. Você está gozando de mim, tem algum truque. Então, veja bem, Piaget diz, a partir de 7, 8 anos de idade, a criança entra no estágio operatório. Ou seja, ela consegue já organizar o seu pensamento através da lógica. Mas Piaget diz também que esse estágio operatório é dividido em 2, operatório concreto e operatório formal. Portanto, tudo não está acabado ainda por volta de 7 e 8 anos de idade. Então, a diferença entre o operatório formal e o operatório concreto é a seguinte: os dois são operatórios, portanto, os dois têm ação interiorizada reversível. Só que, no operatório concreto, a criança faz uso desta capacidade operatória apenas em cima de objetos que ela possa manipular ou de situações que ela possa vivenciar ou lembrar a vivência. Enquanto, no período operatório formal, ela vai trabalhar agora com puras hipóteses. Ou seja, agora ela vai ser capaz de aplicar a sua lógica a objetos, contextos que sejam puramente hipotéticos, por exemplo, um foguete na Lua ou não sei o que em Marte, tá certo? E também totalmente estranhos à sua vivência. Então, na verdade, a diferença é um grau de abstração. Mas, para dar um exemplo, né? A criança, por exemplo, do ponto de vista operatório concreto, chegará facilmente à conclusão de que, bom, todos os planetas são redondos, a Terra é um planeta, logo a Terra é redonda. E ela sabe, inclusive, que a Terra é redonda. Mas você coloca para ele o seguinte: todos os planetas são quadrados. A Terra é um planeta, logo, em pura hipótese, a Terra é quadrada. Mas como ela sabe que a Terra não é quadrada, ela tem muita dificuldade de aceitar, né? Porque ela ainda está relacionada ao concreto, à sua vivência. Então, o operatório formal, na verdade, é conseguir pensar de maneira lógica, reversível, operatória, em cima de puras proposições, puras frases, puras hipóteses. Então, a diferença é essa. Que no colégio, aliás, tem uma tradução clara, né? Os problemas de matemática que são colocados às crianças, digamos, de 1ª a 4ª série, costumam ser complexos, mas sempre concretos. É alguém que compra não sei quantas bananas, vende a metade, um preço X, um preço Y, né? São sempre a matemática aplicada em cima de objetos. Mas é preciso esperar a 5ª série, em geral, ou seja, por volta de 11, 12 anos, para que no colégio se introduza a álgebra. Notadamente a ideia de variável. O que é a variável? A variável é pura forma. O x, o y é pura forma. Isso é típico do operatório formal. O operatório formal é o último estágio daqueles identificados por Piaget no desenvolvimento da inteligência. Portanto, uma criança por volta de 12, 13 anos, né, constrói esse pensamento operatório formal, que é o nosso dos adultos. Claro, mais elaborado, digamos,
com mais conteúdos, mas, quer dizer, a criança de 2, 3 anos é capaz de pensar sem cometer contradições através de hipóteses, com hipóteses, e nós também. Embora Piaget tenha escrito um só livro a respeito da moral, esse livro chamado Juízo Moral na Criança, ele fez uma obra fundamental, ou seja, o livro Juízo Moral na Criança, as pesquisas e a teoria deste livro são até hoje atuais e deram base para uma série de pesquisas, notadamente nos Estados Unidos, ou seja, é um livro fonte de uma série de pesquisas e teorias, né? E nesse livro, na verdade, Piaget diz uma coisa nova para a época. E essa coisa nova é a seguinte, ou seja, assim como a inteligência, assim como o conhecimento evoluem, a moral também evolui. Ou seja, existe um desenvolvimento moral na criança. Por que isso é importante? Porque antes se pensava muito que a moral nada mais era do que uma mera interiorização dos valores e das regras que estavam colocadas fora. Então os pais diziam, faça isso, faça aquilo, os professores, os valores são esses, e a criança, digamos, pouco a pouco interiorizava esses valores, né? Pura e simplesmente. O que era fora ficava dentro e acabava a conversa. O que Piaget demonstrou com pesquisas e mais pesquisas, que na verdade há um desenvolvimento moral na criança, ou seja, há estágios também. Então o primeiro estágio é a anomia, a criança está fora do universo moral. O segundo estágio, que é justamente a entrada da criança no mundo moral, é chamado de heteronomia. Heteronomia significa basicamente que a moral é baseada no respeito pela autoridade e pela obediência. E essa fase de heteronomia depois é superada por uma fase chamada autonomia, onde agora a legitimação da moral não se dá mais pelo respeito pela autoridade, pela obediência, mas sim pelo contrato, pelo respeito mútuo, pelas relações e reciprocidade. Então a importância desse livro foi mostrar que também a moral evolui e existe, digamos, uma participação ativa da criança na construção da sua própria moral. Então vamos dar um exemplo. Você pergunta para uma criança de 5, 6 anos, quem é mais culpado? Alguém que quebrou 10 copos sem querer ou alguém que quebrou um copo, mas querendo, né? O que está em jogo aqui é o tamanho do dano material, 10 copos versus um copo, e a intencionalidade. Quem quebrou 10 não tinha intenção, porque fez sem querer, mas quem quebrou um tinha a intenção de quebrá-lo. Pergunta-se para a criança, então, qual dos dois... Primeiro, os dois são culpados? E a criança heterônoma dirá sim, já que houve um dano material cometido. E depois pergunta-se, qual mais culpado? E a criança heterônoma opta pelo autor da quebra dos 10 copos, porque 10 copos é mais do que um copo. Ela se baseia no, digamos, no tamanho do estrago, digamos assim, e não na intencionalidade. Você, inclusive, tem exemplos desse tipo com a mentira. Uma criança heterônoma, maior a mentira, é pior, ou seja, não é a intenção da mentira, mas digamos, é a distância entre a verdade e o que foi dito. Como sempre em Piaget, a autonomia, portanto o estágio posterior será uma superação do estágio anterior. Então, nos exemplos que eu dei, a criança autônoma dirá, bom, não, os dois não são culpados, apenas é culpado aquele que teve a intenção de quebrar. Evidentemente, ele teve a intenção de quebrar e quebrou um copo, ou seja, o fato de haver 10 copos quebrados absolutamente não conta mais. Como a mentira, o que vai contar não é o tamanho da mentira, mas sim a intenção de enganar. Às vezes acontece uma confusão que é a seguinte, ou seja, pensar que Piaget foi um educador ou que Piaget tem uma obra pedagógica. E essa é uma confusão muito grave, porque pode fazer as pessoas pensarem que vão encontrar em Piaget propostas pedagógicas ou preocupações pedagógicas. Então, sejamos claros, Piaget preocupou-se com pedagogia, como, aliás, todo e qualquer pensador. Mas a obra dele não é de pedagogia, né? A obra dele é sobre a pergunta
como os homens constroem o conhecimento e, especificamente, como a criança constrói conhecimento. Né? Essa que é a pergunta dele. Ele escreveu um texto ou outro sobre pedagogia, dizendo sempre claramente para os professores, olha, o meu texto sobre pedagogia vai ser, na verdade, eu apresentar a minha teoria sobre o desenvolvimento infantil. Vocês, educadores, que façam a tradução pedagógica desta minha teoria. Por que Piaget é tão lido, é tão estudado, tem tanta presença na educação? Eu diria isso tem duas razões para isso. A primeira razão é clássica, ou seja, na verdade, assim como a medicina, que é uma técnica, lê biologia, né, para justamente saber o que fazer e encontrar novas técnicas, a pedagogia lê as teorias que tratam do seu aluno. Portanto, todas as teorias que falam de criança, notadamente do desenvolvimento da inteligência, do conhecimento, interessam a pedagogia. Então, como Piaget tem uma obra muito consistente, muito vasta sobre o desenvolvimento da inteligência na criança, é natural que a pedagogia se interesse por esses dados e traduzam esses dados na sua pedagogia, né? A segunda razão pela qual Piaget é também bastante lido na pedagogia é de outro nível. Na verdade, Piaget acaba sendo o autor em psicologia que dá base teórica para movimentos pedagógicos que foram inclusive anteriores a Piaget. Então, por exemplo, a renovação pedagógica, e nisso você pode colocar a escola nova, também Montessori em parte, Freinet, enfim, os educadores encontram em Piaget uma teoria que, no fundo, lhes dá razão. Então, digamos, a teoria piagetiana é a teoria que se adapta a uma certa corrente pedagógica, notadamente aquela que se opôs ao formalismo e ao verbalismo do ensino tradicional. Então, essas duas razões, pelo fato de ele estudar a criança e de ele ter ideias sobre a criança que, digamos, são coerentes com uma certa pedagogia renovada. Piaget utiliza a palavra construção, até que tem um livro dele chamado Construção do Real. E ele diz que a sua pedagogia, esquece isso, que a sua psicologia e a sua epistemologia também, é uma epistemologia construtivista. Então Piaget, sim, cunha e se considera um construtivista. Mas evidentemente, construtivista com todos os conceitos piagetianos. Só que a palavra construção também é uma metáfora, ou seja, em Piaget ela tem uma definição muito clara, mas ela pode ser utilizada como metáfora. Tanto é verdade que hoje há muitas perspectivas construtivistas que não são muito claramente construtivistas, por um lado, e por outro lado, não necessariamente piagetianas. A palavra construtivismo acabou ficando muito mais ampla do que especificamente a teoria piagetiana. Então hoje você tem dentro da educação perspectivas construtivistas que utilizam Piaget, sim, mas podem utilizar Vallon, podem utilizar Vygotsky, ou então sub-áreas tipo Emília Ferreiro, etc. e tal, né? Ou seja, embora a palavra construtivista tenha sido cunhada por Piaget, não é necessariamente esta mesma definição de construtivismo que você vai encontrar nas escolas hoje. Como toda teoria, notadamente, como toda teoria complexa, algumas incompreensões inevitavelmente acontecem, só que, infelizmente, algumas incompreensões acabam se tornando dominantes e a gente poderia chamar essas incompreensões dominantes de mitos. Eu veria basicamente dois mitos em relação à teoria de Piaget. Mitos no sentido que é uma interpretação claramente errada da teoria de Piaget, né? O primeiro mito, eu diria, é o mito do maturacionismo. Como Piaget diz, e a sua definição de construtivismo é esta, que existe construção endógena. Algumas pessoas pura e simplesmente dizem, bom, Piaget é um maturacionista que acredita que, na verdade, as coisas se dão de maneira interna, sem absolutamente nenhuma relação com o contexto, nenhuma relação com a atividade, etc. e tal. Então, isso é um erro grave. Piaget diz textualmente, as construções internas endógenas se dão, em primeiro lugar, desencadeadas por demandas do meio, portanto, não se dão de maneira puramente isolada, e sobre as demandas do meio, com os objetos do meio. Então, a teoria de Piaget absolutamente não é uma teoria maturacionista, mas sim uma teoria
interacionista, construtivista. Primeiro mito. O segundo mito em relação à teoria de Piaget, que na verdade é uma decorrência do primeiro, sobre o maturacionismo, é o seguinte, quer dizer, Piaget negaria a importância do social no desenvolvimento da inteligência da criança. Então, é um mito, por quê? Porque é falso. Então, devemos dizer o seguinte, sim, é verdade, Piaget não fez estudos, não aprofundou essa questão. Então, se encontram poucas referências em Piaget em relação a social no desenvolvimento. Mas veja bem, não aprofundar e não fazer pesquisa sobre um tema não é negar a sua importância. Né? Piaget tinha 24 horas por dia, ele tinha que fazer determinadas opções. Então, na verdade, é o segundo ponto, na teoria de Piaget, a interação social tem um lugar bem claro, embora não aprofundado e não pesquisado. E esse lugar diz claramente o seguinte, se não houver interação social, se não houver demanda do meio social, se não houver comunicação, não há desenvolvimento cognitivo. Então, é um mito pensar que Piaget negava a importância do social, como é um mito pensar que Piaget pensava que apenas a maturação por si só explicava o desenvolvimento. Quanto ao método de Piaget, o método de Piaget é basicamente um só, ou seja, ele cria situações-problemas, ou seja, situações que devem ser resolvidas. Ele coloca essas situações-problema a crianças de várias faixas etárias, em geral de 6 anos a 12, 13 anos de idade, e verifica, por um lado, se as crianças conseguem resolver o problema, e por outro, e mais importante ainda, quais são as dificuldades que elas encontram para resolver este problema. Então, eu diria 90% da obra de Piaget foi feita em cima desse tipo de experimento, né? Ele também fez alguns estudos com seus próprios filhos, né? Mas apenas com seus próprios filhos de 0 a 2 anos de idade, aí com observação. Né? Com observação. Portanto, seria um erro pensar que Piaget baseou toda a sua teoria na observação dos seus próprios filhos. Na verdade, ele fez essas observações de 0 a 2 anos, mas todo o resto da sua obra, eu diria, 90%, portanto, é feito com soluções, a procura de como as crianças resolvem problemas que ele coloca para essas crianças, em geral, de 6 a 12 anos de idade. Hoje, 20 anos após a sua morte, isso já não é mais verdade, né? Ela continua sendo extremamente importante, mas hegemônica não. Primeiro houve o redescobrimento de Vygotsky, né, que em geral não era um autor conhecido na época em que Piaget trabalhava, também um certo reviver da teoria de Vallon. Também existe, digamos, as ciências cognitivas. Eu diria, hoje a psicologia do desenvolvimento vive mais uma fase de difusão das ideias, de não concentração, né? Eu diria que a psicologia do desenvolvimento vive um momento de turbulência. Nenhuma visão pode ser considerada hegemônica, tampouco a de Piaget, mas também não se sabe muito bem em direção ao que essa área vai. Então ela foi dominante, sim. Hoje em dia, não. Há contestadores dessa teoria, claro. Há dois tipos de contestadores. Aqueles que dizem, bom, Piaget errou, ou seja, aquilo que ele diz não é verdade. Mas também há os contestadores de um tipo um pouco diferente, que diz, bom, o que Piaget disse está muito bom, não está errado, mas a rigor tem tanto mais coisa para dizer, até coisa mais importante, então, a rigor não preciso nem ler o que Piaget escreveu. Não, ou seja, uns podem contestar Piaget porque ele errou, e outros podem contestar Piaget porque ele falou coisas certas, mas não essenciais. O essencial estaria em outro lugar. Então, a hegemonia hoje não há mais. O que é bom, aliás, a hegemonia nunca é saudável, sobretudo em ciência. É uma teoria extremamente rica, extremamente importante, que inclusive nos permite entender melhor filhos e alunos em geral. Portanto, eu acho que o professor tem muito a ganhar estudando Piaget. Não apenas Piaget, mas evidentemente estudando Piaget. É uma obra enorme, 70 livros. Que livros ler?
então evidentemente é uma opção pessoal. Eu diria, para ler Piaget é preciso ir com paciência, não é um texto que vai se entregar muito facilmente. Eu sugeriria que o primeiro livro que se lesse sobre Piaget fosse O Nascimento da Inteligência na Criança, que fala do período sensório-motor, mas eu diria mesmo para alguém que não se interessa, porque o seu trabalho não é com crianças dessa faixa etária, é o livro onde Piaget explicita muito claramente o seu construtivismo. Então eu diria, o melhor livro para se começar a ler Piaget é O Nascimento da Inteligência na Criança. Após isso, eu diria dois outros que formam a trilogia, né, do sensório-motor: A Construção do Real na Criança, para entender a construção do conhecimento nessa faixa etária e as ideias básicas de Piaget estão lá, e A Formação do Símbolo na Criança, que é justamente o estudo da passagem para representação. Então, Nascimento da Inteligência na Criança, A Construção do Real na Criança e A Formação do Símbolo na Criança, 3 livros que eu acho, são 3 clássicos da psicologia, eu acho absolutamente necessários para se compreender Piaget. Além disso, eu aconselharia a leitura de um livro árido, mas que também coloca muito claramente a teoria piagetiana, que é a da lógica da criança, a lógica do adolescente, né? Texto de pesquisa onde justamente ele vai ver como é que as crianças de 5, 6, 7 até 12, 13 anos resolvem, à sua maneira, ou deixam de resolver os mesmos problemas, né? Notadamente é um livro que explicita muito bem o que é o operatório formal. Não poderia deixar de aconselhar também a leitura do Juízo Moral na Criança, um livro extremamente rico, como eu disse, único na obra de Piaget, porque a moral não é o seu tema, mas extremamente produtivo em termos do pensamento nesta área durante o século XX, então o Juízo Moral na Criança. E se forem me pedir livros assim, digamos, mais de resumo, eu aconselharia a Psicologia da Criança, que Piaget escreveu com Ian Elder, e um livrinho muito simpático, muito simples, e que em geral frequentemente é um livro de iniciação a Piaget, que é os 6 estudos de psicologia, né? Mas há tantos outros, mas eu acho que essa lista já está bem razoável. Eu acho que a teoria de Piaget, notadamente para quem lida com criança, pode ser pai, mãe e pode ser professor, ajuda muito a entender os comportamentos da criança, né? Às vezes você vê coisas que você poderia até desprezar, mas tendo lido Piaget, diz, olha que coisa interessante, olha que momento importante do desenvolvimento. Eu acho que ele instrumentaliza para você entender a criança, não apenas do ponto de vista da sua inteligência, mas também do ponto de vista das decorrências do desenvolvimento da sua inteligência, sua moral, sua personalidade. Eu acho que é realmente uma teoria que, de fato, instrumentaliza para você entender o que é uma criança e lidar com uma criança.